leitor, a psicometria será útil, pois a história, diz Voltaire, é uma enorme mentira. A biografia de todas as nações se acha escrita a algures e o psicômetra poderá lê-la. Os ocultistas dizem que todos os acontecimentos passados e presentes estão impressos na luz astral e que os videntes podem lê-los como em um livro. O psicômetra é, em suma, uma espécie de vidente, ou antes um indivíduo que tem, acordado, as faculdades e as percepções que o sonâmbulo só possui quando adormecido. Em lugar de milhares de anos, o psicômetra pode fazer-nos remontar a milhões de anos. Saberemos o que se passava nas épocas primárias, secundárias, etc. A espada de um César ou de um conquistador muito poderá dizer-nos sobre o seu caráter. A psicometria, em diversos casos, poderá servir para a descoberta dos criminosos. Os restos de um indivíduo assassinado podem contar a sua história, pois se acham impregnados da influência dele. O peixe, diz Denton, nada sabe do oceano aéreo que anda o pássaro, e nós, apesar de todos os nossos famosos conhecimentos, quase nada sabemos do oceano do éter que nos cerca. Acredito que a psicometria não passa de um exercício das faculdades da alma e que é independente do corpo. O psicômetra vê, sem auxílio dos olhos materiais, quer o passado, quer o presente, tanto o que se acha próximo como o que está afastado, ouve sons que os ouvidos físicos não percebem e viaja sem ser pelos meios ordinários de locomoção. Entretanto, as numerosas dificuldades que encontramos em nossas experiências provarão-me que nos temos aproximado de um terreno desconhecido, mas que apenas o temos custeado. Vê o psicômetro os objetos como nós os vemos. Não inteiramente do mesmo modo, diz a senhora Denton. Em certos casos os objetos passam diante do observador com a rapidez do raio. Só muito tempo depois eu soube que, por um esforço poderoso da vontade, era possível fixar esses quadros, os quais são reais como tudo o que vemos diariamente. Outras vezes os objetos parecem fixos, mas apenas certas partes deles são visíveis. Por momentos o psicômetra se acha transportado ao espaço e, movendo-se mais velozmente do que o vento, voa e sente-se desprendido de todo o laço terrestre. É provável que este último efeito seja produzido por um desprendimento do corpo psíquico, que habitualmente só se verifica no sono ou no estado letárgico. Na sua mocidade, a senhora Denton acreditava que se poderiam obter esses resultados comprimindo as pálpebras sob os olhos, segundo lhe dizia sua mãe. Mais tarde verificou que a explicação era pueril e que esse gênero de efeitos bem se podia aproximar do que Aristóteles chamava ação interior do sentido da visão. Por uma sucessão de coincidências e experiências, o Sr. Denton e sua esposa foram levados a pensar que existia algum laço entre essas singulares visões e as realidades da vida exterior. Às vezes percebe-se como que o facsímile de uma coisa familiar, porém o objeto pode também ser de todo diferente do que se viu ou conheceu. Nenhum anatomista sabe o que é o órgão visual ao redor, e bem embaraçado se veria para explicá-lo. É o sexto sentido, de que nos falam alguns ocultistas elevados, sentido que começa a desenvolver-se entre certos privilegiados das novas gerações. Haverá mesmo um sétimo sentido, que se desenvolverá em futuras raças. Voltemos à senhora Denton. Entusiasmada com a descoberta do Dr. Buchanan, ela quis fazer experiências de acordo com as suas indicações. Uma tarde, no seu quarto, e na obscuridade, tomou ao acaso uma carta, entre muitas que se achavam em uma gaveta, e colocou-as sobre a fronte. Imediatamente viu o rosto e o busto da pessoa que escrevera aí mesmo o aposento em que se realizara esta operação. Depois, riscando um fósforo, verificou a exatidão da experiência. Embora praticáveis em pleno dia, estas experiências se tornam muito mais fáceis na obscuridade. O psicômetra pode desenvolver então inteiramente a sua visão interna, e as suas descrições são mais nítidas.
não são simples produtos de sua fantasia ou criação da sua imaginação. Eis um exemplo. Em 1872, o Sr. Denton colocou nas mãos de seu filho, de 12 anos de idade, um pedaço de cimento proveniente da casa de Salustio, em Pompeia. As descrições desse menino foram tanto mais surpreendentes quanto nada conhecia de Pompeia, nem por leitura, nem por qualquer outro modo, e, entretanto, o que disse dos seus habitantes, dos seus armazéns, das suas festas, da vida diária, do teatro, etc., era perfeitamente exato, segundo se reconheceu posteriormente. As experiências foram feitas com grandes intervalos, para evitar tanto quanto possível a transmissão dos pensamentos. No caso que passo a referir, nem mesmo essa explicação poderá servir, pois a experiência teve por objeto um fóssil da ilha de Cuba. Colocado sobre a fronte da Sra. Denton, ela descreveu muito exatamente onde fora encontrado o fóssil, de que era, da época terciária, o que o cercava, a parte da ilha onde o tinham apanhado. O Sr. Denton nada sabia desse fóssil, que lhe fora dado como proveniente de Calabayaon, o que indicava uma cidade hispano-americana, porém não uma cidade da ilha de Cuba, de preferência qualquer outro lugar da América. Escrevendo a amigos seus, depois da experiência, o Sr. Denton obteve esclarecimentos que concordavam absolutamente com as descrições de sua esposa. De outra feita, no meio de mais de 200 espécimes de todas as espécies, embrulhados em papel, o Sr. Denton tomou um ao acaso e colocou-o sobre a fronte de sua esposa, ignorando de qual se tratava. Mais tarde, abrindo o papel, o Sr. Denton leu sobre o espécime: Mosaico moderno, Roma. A descrição da Sra. Denton versara sobre o templo de onde fora tirado esse mosaico. Reconheceu que não se tratava de pintura, porém de cores impressas nos materiais. É necessária a influência magnética para o fenômeno de psicometria. De modo algum, responde o Sr. Denton esta influência nunca deve ser aceita pelo psicômetra, exceto em casos muito raros. Deve o olhar do psicômetra ser dirigido para o espaço ou para algum objeto de onde pareceu emanarem as visões? Não, diz ainda o Sr. Denton o psicômetra não precisa de olhar os objetos. Em 90 casos sobre 100, vê muito mais do que pode descrever. Ele não precisa de evocar visões. Elas lhe chegam em multidão e como que dotadas de vida e movimento. O valor dessas visões depende sobretudo da habilidade do psicometra em distinguir a natureza das duas influências ou da sua origem, de modo a se tornar ativo para uma influência e passivo para outras. A fim de provar que esses fenômenos não são pessoais ao Dr. Buchanan ou à família Denton, vou contar um caso referido pela Sra. Ardinge Britten, esposa de um doutor inglês. Por volta de 1882, uma reunião de despedida se realizara na casa do Coronel Cate, muito conhecido em Filadélfia. Um dos visitantes pediu-lhe permissão para apresentar um amigo que ninguém conhecia. No fim da reunião, esse cavalheiro disse que trouxera o seu amigo a fim de obter, se possível fosse a descrição psicométrica de um pequeno embrulho que tirou do bolso. Embora houvesse cerca de 60 pessoas presentes, seguiu-se a esse pedido um silêncio completo, até o momento em que a senhora ou quem era oferecida àquela festa íntima lançou mão do embrulho. Ignorava-se que aquela senhora fosse psicômetra, pois desde muitos anos não exercitava esse dom. Movida por um impulso repentino, declarou que se sentia transportada a milhares de anos atrás, sobre as margens do Nilo, e descreveu bandos de egípcios inclinando-se diante de uma pedra alta e volumosa, cuja ponta era dirigida para o céu. Durante 3/4 de hora falou de várias épocas, em que outras nações se haviam reunido aos egípcios para levantar da terra a elevada pedra, em cuja base se encontravam diversas medalhas semelhantes àquela que estava no embrulho.
Disse em seguida que essa pedra fora transportada para fora do Egito e que se achava atualmente em uma doca. O cavalheiro informou então às pessoas presentes que o embrulho continha uma medalha, que mostrou, e que fora encontrada com muitas outras no Egito, debaixo da agulha de Cleópatra, que o governo dos Estados Unidos acabava de comprá-la. Essa agulha se encontrava naquele momento em uma doca de Nova York. O que mais espantou os assistentes não foi apenas a exatidão das descrições, porém o fato surpreendente de que a história do país, dos habitantes, do monólito, etc., estivesse também gravada nessa medalha de um modo por assim dizer oculto. Essa narrativa é garantida de modo absoluto pela Sra. Ardine Gibritain, que a publicou. Desde então, muitos psicometras surgiram, tanto na Inglaterra como na América, e, como diz W. Denton, a psicometria pode alargar o domínio de todas as ciências, porém os sábios a receberão a princípio com desconfiança, se não com hostilidade. Uma pedra das ruas ou dos muros de Jerusalém é como que uma biblioteca com a história do povo judeu. Os acontecimentos mais ignorados, dos tempos pré-históricos, podem ser por nós conhecidos e, para vê-los, basta abrirmos os nossos olhos psíquicos. Um pedaço de uma coluna de Babilônia pode pôr-nos ao corrente do que era a Síria há 4.000 anos. No seu curioso livro, Denton relata suas numerosas experiências, algumas das quais são realmente espantosas. Evidentemente, a psicometria é uma nova mina aberta aos pesquisadores, porém estou convencido de que os adeptos da rotina nos hão de falar em visões, autossugestões, transporte de pensamentos, enfim dedilharão toda a lira científica, de preferência confessar que existem coisas que eles ignoram. Segunda parte. O autopsiquismo. Capítulo 1. O corpo psíquico. Opiniões dos antigos e dos modernos. O estudo do corpo psíquico é indispensável para que se compreendam os fenômenos psíquicos de caráter mais elevado e mais raro do que os que acabo de descrever. Sei que é muito difícil fazer admitir a realidade de uma coisa invisível, pelo menos em geral, pois em muitos casos o corpo psíquico se torna visível para certos sensitivos. Os espíritas chamaram a esse corpo perispírito e ignoro porque escolheram esse termo, demasiado vago, cujo equivalente não se me deparou em obra alguma dos espiritualistas ingleses, americanos, alemães, etc. Prefiro a expressão de corpo psíquico ou invólucro fluídico, que é mais precisa, pois esse corpo é composto de uma matéria extremamente sutil, que tem a forma do nosso corpo material. Por corpo glorioso, conheciam-no os primeiros cristãos. Dizem os hindus que esse corpo é feito com o fluido astral, que atravessa e liga todos os mundos. São muito curiosos os seus dados relativamente a esse assunto. Os antigos egípcios chamavam ao corpo psíquico a forma que sai, expressão bem característica e que é corroborada pelos numerosos casos de desdobramento do ser humano, como se verificará por alguns exemplos que hei de citar. Duvidam da existência desse corpo os sábios e os sépticos, porque não o veem. Antes da invenção do telescópio e do microscópio, viam-se, porventura, milhares de planetas e miríades de infusórios. Quem hoje duvida da existência deles? Quem sabe se no século XX não se descobrirá o psicoscópio, isto é, um instrumento bastante poderoso e sensível para nos permitir ver o fluido magnético e principalmente a matéria sutil que forma o corpo psíquico. Nesse dia estará morto o materialismo e ninguém o lastimará. Aliás, segundo observava o reverendo Savage, presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas da América, os materialistas são fósseis de um período extinto do pensamento humano. Há 50 anos apenas, quem falasse de instrumentos como o telefone e o fonógrafo inspiraria lástima. Mesmo no tempo dos gregos e dos romanos, que tanto se orgulhavam dos seus conhecimentos e da sua civilização,
Seria tratado de charlatão quem se lembrasse de inventar uma coisa tão banal como é atualmente a fotografia. Na Idade Média, esse fotógrafo seria queimado como feiticeiro, o que de alguma forma nos consola de não termos vivido nesse tempo, que, por eufemismo, se chama ainda o bom tempo antigo. A existência do corpo psíquico é tanto mais indispensável quanto, segundo a ciência, somos uma reunião de células, e é o corpo psíquico que as reúne e dirige. Demais, renovando-se incessantemente, o corpo físico acabaria por dissolver-se, se não existisse esse invólucro fluídico que mantém todos os elementos do corpo, bem numerosos, a julgar pela nomenclatura seguinte. Segundo o jornal Iron, encontram-se no corpo humano 13 elementos, dos quais 5 gasosos e 8 sólidos. O corpo de um homem de 76 quilos é composto por 44 quilos de oxigênio e 7 de hidrogênio, 1,073 quilos de azoto, 600 gramas de cloro, 100 gramas de flúor, 22 quilos de carvão, 800 gramas de fósforo, 100 gramas de enxofre, 1,75 gramas de cálcio, 80 gramas de potássio, 50 gramas de magnésio, 50 gramas de ferro e nenhum metal precioso. Creio que a vaidade humana ficará um pouco humilhada com esse desfile de matérias corporais. Que se tornariam todos esses elementos, que se desagregam e se reformam continuamente, se não existisse um invólucro geral que os retivesse durante seu trabalho de transformação diária. Os tecidos seriam insuficientes para explicar esse fenômeno e a pele não impede a penetração, porque tem poros. Ademais, a ciência nos afirma claramente que, pela combustão interior, o nosso corpo quase se reforma todos os meses. Tem-se gratuitamente um corpo novo, pois a natureza é boa mãe e nada faz pagar por essa modificação interna, cujo monopólio lhe pertence. A indústria particular certamente não nos serviria mais em conta. Uma curiosa observação feita pelo Sr. Simon, antigo cônsul, prova que o corpo psíquico pode ser, se não visível, ao menos aparente. Observa-se, diz ele, que as representações da fisionomia humana em mármore, gesso ou ceração de linhas nítidas e de contornos muito pronunciados. O mesmo se verifica no rosto de um cadáver. A fisionomia de um homem vivo é, pelo contrário, contornada de um modo vaporoso e em certas pessoas parece como que impregnada de luz. Diz-se uma espécie de atmosfera nervosa que revela sua presença e mesmo as que suas particularidades. Esta impressão visual é sensível quando se compara um rosto humano com a sua imagem sobre um espelho. As experiências de exteriorização da sensibilidade, feitas pelo Coronel de Rochas, provam de modo irrefutável a realidade do corpo psíquico. Quando a exteriorização se deu a uma certa distância do paciente, diz o Sr. de Rochas passando-se a mão no ar e tocando-a com uma agulha, o sensitivo solta um grito. Experimentou, portanto, uma sensação em certa parte do corpo, perfeitamente invisível, porém tangível, pois que é sensível. À medida que progredirem nas experiências hipnóticas, os experimentadores serão arrastados muito mais longe do que imaginam e descobrirão, talvez, o que não procuram. Muito inquietos devem estar com esta descoberta do Senhor de Rochas os sábios materialistas que se vangloriavam de nunca terem encontrado a alma com os seus escalpelos. Se, fora do corpo, e sobretudo a uma certa distância, o escalpelo encontra alguma coisa de sensível, está por terra a primeira pedra do edifício materialista, e, no próximo século, dele não mais restará pedra sobre pedra. A certa distância do sensitivo forma-se um invólucro invisível, que não é o corpo, mas sensível como ele, e que é ligado fluidicamente ao corpo material. O Senhor de Rochas classifica as suas experiências como exteriorização da sensibilidade, isto porque, para fazer admitir uma coisa não tão extraordinária,
É preciso não chocar muito os preconceitos do mundo científico. De Rochas fez experiências com o sensitivo normal, em perfeito estado de saúde, e não com doentes ou loucos, como muitos hipnotizadores. É sob a influência de passes magnéticos que esse invólucro invisível se dilata, tomando nova forma fora do sensitivo, desde que este cai em letargia. Para todos aqueles que entendem de ocultismo, torna-se evidente que há o corpo psíquico, corpo astral ou perispírito, pouco importa o termo, do médium que se desprende, como na materialização e nos casos de desdobramento, de que adiante falarei. Disse o professor Eliot Coase, em Chicago, 1889, estudei todos os fenômenos chamados espiritualistas ou espíritas. Que se deve concluir deles? Nada, se não se partir de um fato primordial, que existem um corpo material e um corpo astral, ou psíquico, e que os dois corpos se separam às vezes um do outro, mesmo durante a vida. A religião católica estaria em contradição consigo mesma se não admitisse o corpo psíquico, pois, segundo o dogma da Trindade, Deus é tríplice e uno. Ora, tendo Deus feito o homem à sua imagem, conforme reza a Bíblia, deve este ser tríplice e uno, isto é, composto de um corpo, uma alma, corpo psíquico, e um espírito, emanação de Deus. Ademais, São Paulo afirma a realidade do corpo psíquico. Há, diz ele, um corpo de essência espiritual, não o que pereça no momento da morte, mas o que perdura. Filoponós, autor cristão, escreve: a alma apenas se separa do corpo grosseiro, ficando, porém, sempre unida a um corpo espiritual ou aéreo, no qual e pelo qual atua. O corpo espiritual é composto de 4 elementos e recebe o seu nome das partes predominantes do ar, do mesmo modo que o nosso corpo grosseiro é chamado terrestre em virtude do elemento que nele prepondera. Outro autor cristão, Santo Irineu, diz que a alma tem órgãos como o corpo e é a imagem exata dele. Na cabala judaica vemos que o homem é composto de 3 partes: Nepesh, o corpo; Ruach, o corpo astral; Neshama, o espírito. Todas as religiões orientais tiveram a intuição do corpo psíquico, que nelas se encontra sob diversos nomes. Os antigos conheciam perfeitamente o corpo psíquico. Os platonianos denominavam-no Okema, veículo. Diz a esse respeito o Dr. Henry Moore: o veículo astral da alma é de tal modo tênue que pode atravessar os poros mais delicados do corpo, tão facilmente como a luz passa através do vidro ou o raio atravessa a bainha de uma espada sem despedaçá-la nem riscá-la. A alma, diz Porfírio, está sempre revestida de um certo corpo, mais ou menos puro, adaptado à sua disposição atual. Em nossos dias, um positivista, discípulo de Augusto Comte, o Sr. Benjamin Dacier, foi obrigado a reconhecer a realidade do corpo psíquico, de cuja existência apresenta numerosas provas no seu livro A Humanidade Póstuma. Diz ele que o liame dos 2 organismos é uma rede vascular invisível, mas, ao contrário dos espiritualistas e dos espíritas, pensa que depois da morte esse corpo fluídico ou psíquico se dissolve lentamente. Seria uma segunda morte, muito mais desagradável do que a outra, felizmente, porém, essa teoria não se baseia em qualquer espécie de provas. É possível e mesmo provável que esse invólucro fluídico possa sofrer transformações, como tudo quanto existe na natureza, porém, disso, a ser destruído, a distância é grande. O corpo material é apenas o instrumento ou agente desse corpo de essência espiritual. A consciência e a individualidade pertencem ao corpo psíquico e se exteriorizam com ele no que se chama o duplo das pessoas, fato de que encontramos tantos exemplos no livro intitulado Phantasms of the Living, Fantasmas dos Vivos, dos Senhores Gurney, F. Mears e Podmore. Esse duplo pode destacar-se, quer durante o sono, quer no estado de vigília,
deixando o corpo material em uma espécie de vida puramente animal. Evidentemente, esses casos não são frequentes, sem o que teríamos uma parte de nós mesmos em contínua vagabundagem, e a nossa existência pareceria um grande livro, em parte dupla. Procurando em França ou no estrangeiro, com a paciência e o cuidado que nesse trabalho empregaram os senhores Gournay, Miers e Podimori, julgo que se encontraram, pelo menos, tantos casos quantos os constatados na Inglaterra. É evidente que os cépticos considerarão esses casos como fábulas, ou apelarão ainda uma vez para a alucinação, a eterna explicação das suas teorias. Mas, para todas as pessoas sem preconceitos, esses casos provam a existência do corpo psíquico que se exterioriza. A propósito das suas experiências de exteriorização, o Sr. de Rochas termina o seu artigo por estas linhas características. Parece que tais fatos deveriam abalar as teorias oficiais. Por muito tempo ainda não se dará isso. Há muitas pessoas, mesmo das mais inteligentes, a educação adaptou antolhos, como se faz aos cavalos de carro, tornando-os assim incapazes de ver qualquer coisa além do estreito caminho em que enveredaram. Capítulo 2. Os fenômenos psíquicos da morte. Curiosas experiências. Quem já não pensou uma vez na morte, se não com temor, ao menos com melancolia? Revolta-nos essa destruição do nosso ser físico, e muitas vezes, pensado nela, sentem-se os enfermos dominados por um terror sombrio. Lastimo sinceramente aqueles que pensam ser a morte o fim de tudo, ostentando embora o seu pretenso estoicismo, todos eles tremem sob a máscara da impassibilidade. Mais felizes são os espiritualistas, qualquer que seja o seu credo, porque para eles a morte é, por assim dizer, apenas um túnel a passar, alguns momentos na sombra ou talvez no sonho, para depois voltar à luz e a uma nova vida. Os materialistas não creem nessa outra vida e dão si mesmo um enorme trabalho para demonstrar que a matéria não morre, porém que a inteligência desaparece e é aniquilada. Com isso, porém, apenas conseguem demonstrar-nos uma coisa, o nada das suas próprias negações. O americano Andrew Jackson Davis, dotado de poderosos dons psíquicos e de uma espécie de segunda visão, que os americanos denominam clarividência, escreveu sobre a morte um livro tanto mais curioso quanto Davis possuía conhecimentos médicos. Eis alguns extratos do seu livro. A morte é uma modificação, não da personalidade, porém da constituição dos princípios elevados do ser humano. Tudo quanto vive se transforma, e cada transformação é acompanhada de uma morte aparente. Nunca, porém, a extinção de vida ou destruição de um princípio material ou espiritual no universo. Assim se modifica e se desenvolve um germe qualquer, oculto na Terra. Morre em sua forma primitiva e seu modo de existência aparente, porém, depois dessa morte aparente, brota do germe uma nova organização ou um novo corpo. As minhas faculdades de vidente permitiram-me estudar o fenômeno psíquico e fisiológico da morte à cabeceira de uma agonizante. Era uma senhora de cerca de 60 anos, a quem frequentemente eu prestara cuidados médicos. Quando soou a hora da morte, achava-me eu, felizmente, em perfeito estado de saúde, o que permitia o pleno exercício das minhas faculdades de evidência. Coloquei-me de modo a não ser visto ou interrompido nas minhas observações psíquicas, e pus-me a estudar os misteriosos processos da morte. Vi que a organização física não podia mais bastar às necessidades do princípio intelectual. Diversos órgãos internos pareciam, porém, resistir à partida da alma. O sistema muscular procurava reter as forças motrizes. O sistema vascular debatia-se para reter o princípio vital. O sistema nervoso lutava quanto podia para impedir o aniquilamento dos sentidos físicos e o sistema cerebral procurava reter o princípio intelectual. O corpo e a alma, como dois esposos, resistiam à separação absoluta.
Esses conflitos internos pareciam a princípio produzir sensações penosas e perturbadoras. Foi com satisfação que percebi que tais manifestações físicas indicavam não a dor ou o sofrimento, porém apenas a separação da alma e do organismo. Pouco depois, a cabeça ficou cercada de uma atmosfera brilhante. Em seguida, de repente, vi o cérebro e o cerebelo estenderem suas partes interiores e suspenderem o exercício de suas funções galvânicas, tornando-se saturados de princípios vitais de eletricidade e magnetismo, que penetravam nas partes secundárias do corpo. Por outras palavras, o cérebro tornou-se 10 vezes mais preponderante do que era no estado normal. Esse fenômeno precede invariavelmente a dissolução física. Constatei depois o processo por meio do qual a alma ou o espírito se destaca do corpo. O cérebro atrai os elementos de eletricidade, magnetismo, movimento, vida e sensibilidade espalhados em todo o organismo. A cabeça como que se iluminou, e observei que, ao mesmo tempo em que as extremidades do corpo se tornavam frias e obscuras, o cérebro tomava um brilho particular. Em torno dessa atmosfera fluídica que cercava a cabeça havia formar-se outra cabeça, que se desenhou cada vez mais nitidamente. Tão brilhante era que eu mal podia fitá-la. À medida, porém, que ela se condensava, desaparecia a atmosfera brilhante. Deduzi daí que esses princípios fluídicos, que tinham sido atraídos pelo cérebro, de todas as partes do corpo, e então eram eliminados sob a forma de atmosfera particular, antes se achavam solidamente unidos, segundo o princípio superior de afinidade do universo, que se faz sempre sentir em cada parcela de matéria. Com surpresa e admiração, segui as fases do fenômeno. Do mesmo modo porque a cabeça fluídica se desprendera do cérebro, vi formarem-se sucessivamente o pescoço, os ombros, o tronco e, enfim, o conjunto do corpo fluídico. Tornou-se evidente para mim que as partes intelectuais do ser humano são dotadas de uma afinidade eletiva que lhes permite reunirem-se no momento da morte. As deformidades e os defeitos do corpo físico tinham quase inteiramente desaparecido do corpo fluídico. Enquanto esse fenômeno espiritualista se desenvolvia diante das minhas faculdades particulares, aos olhos materiais das pessoas presentes no quarto, o corpo da agonizante parecia experimentar sintomas de sofrimento, os quais eram fictícios, pois apenas provinham da partida das forças vitais e intelectuais, que se retiravam de todo o corpo para se concentrarem no cérebro e depois no organismo novo. O espírito, ou inteligência desencarnada, elevou-se verticalmente acima da cabeça do corpo abandonado, porém, antes da separação final do laço que por tanto tempo reuniu as partes intelectuais e materiais, vi uma corrente de eletricidade vital formar-se sobre a cabeça da agonizante e sob o novo corpo fluídico. Deu-me isto a convicção de que a morte é apenas um renascimento da alma ou do espírito, que se eleva de um grau inferior a um estado superior, e que o nascimento de uma criança neste mundo e a formação de um espírito no outro são fatos idênticos. Nada realmente faltava, no fato que eu observava, para que o símile fosse completo, nem mesmo o cordão umbilical, que era figurado por um laço de eletricidade vital. Por algum tempo subsistiu esse laço entre os dois organismos. Descobri então, o que não notara ainda nas minhas investigações psíquicas, que pequena parte do fluido vital voltava ao corpo material, logo que o cordão ou liame elétrico se quebrava. Esse elemento fluídico ou elétrico, espalhando-se por todo o organismo, impedia a dissolução imediata do corpo. Não é prudente enterrar o corpo antes de começar a decomposição. Muitas vezes, antes da inumação, o cordão umbilical fluídico de que falei ainda não está quebrado. É por isso que pessoas que parecem mortas voltam à vida no fim de 1 ou 2 dias, narrando as sensações que experimentaram. Esse estado foi denominado letargia, catalepsia, etc. Quando, porém,
O espírito é detido no momento em que deixa o corpo, raramente se recorda do que se passou. Esse estado de inconsciência pode parecer semelhante ao aniquilamento, quando observado superficialmente, e muitas vezes se recorre ao argumento que resulta dessa como que obliteração momentânea da memória para negar a imortalidade da alma. Logo que se desprendem dos laços tenazes do corpo a alma da pessoa que eu observava, constatei que o seu novo organismo fluídico era apropriado ao seu novo estado, mas que o conjunto se assemelhava à sua aparência terrestre. Não pude saber o que se passava nessa inteligência que revivia. Observei, porém, a sua calma e a profunda admiração que lhe causava a dor daqueles que choravam em volta do seu corpo. Pareceu-me que ela compreendeu, por fim, que essas pessoas ignoravam o que realmente se passara. As lágrimas e as lamentações excessivas dos parentes e amigos só provêm do ponto de vista falso em que se coloca a maioria dos homens, isto é, da crença materialista de que tudo finaliza com a morte do corpo. Pelas minhas experiências, posso afirmar que quando a pessoa morre naturalmente, nenhuma sensação penosa experimenta a alma. O período de transformação que acabo de descrever dura cerca de 2 horas, tempo que não é o mesmo para todos os entes humanos. Se pudesses ver com os olhos psíquicos, perceberias perto do corpo rígido uma forma fluídica com a mesma aparência do ente humano que acaba de morrer, porém essa forma é mais bela e está como que animada de uma vida mais elevada. Quer acreditem, quer não, nesta curiosa narrativa, nem por isso deixará ela de impressionar. A grande massa dos cépticos encolherá os ombros, com o que já contava Davis, o qual dizia que os materialistas veriam em suas observações as alucinações metódicas de um cérebro superexcitado. Não esqueçamos, porém, que Davis afirma ter feito a sua experiência em estado de perfeita saúde, além de que, os ingleses e os americanos sempre fizeram justiça à sua alta inteligência. Os sábios poderão considerar essas observações psíquicas como fantasias ou pronunciar pela 11ª vez a palavra alucinação, velha chapa que tem sido tão útil aos materialistas como a lança de Aquiles aos deputados novéis, necessitados de metáforas. Em 1891, o Figaro publicou curiosa experiência de hipnotismo, que de algum modo se relaciona com as observações de Davis. O pintor belga Wiertz, que era um sensitivo de primeira ordem, obteve permissão para ocultar-se sob a guilhotina, com o seu amigo Dr. D, no dia da execução de um condenado. O Dr. D adormeceu o pintor e disse-lhe que se identificasse com o criminoso e seguisse todos os seus pensamentos e sensações antes e depois da decapitação. Antes experimentou e referiu Wiertz às angústias do supliciado. Depois exclamou: vou no espaço, mas estarei morto. Estará tudo acabado? Não, o sofrimento não pode durar sempre. Deus é misericordioso. Tudo quanto pertence à terra se oblitera. Oh, como se está bem nas alturas! Não seria possível renovar a experiência, mas de um modo menos sinistro. Trata-se de introduzir um sensitivo em profundo estado de hipnose no quarto de um moribundo, se nisto concordarem os parentes deste, ou, então, opere-se numa sala ou num quarto de uma casa de saúde ou um hospital, no momento em que se souber que um doente está moribundo ou em estado de agonia. Talvez se obtenham assim observações que surpreenderão os experimentadores. Certamente os resultados não igualarão os obtidos com um vidente ou psíquico de elevados dotes, mas nem por isso deixa de ser vasto o campo de curiosas experiências que se nos abre assim. O Sr. J. Brown, inglês australiano de quem já tive ocasião de falar, cita um caso semelhante ao de Davis. Enquanto seu filho morria, sua filha, que então contava 16 anos, ao lado do leito do moribundo, descrevia a seu pai a separação entre a alma e o corpo, pouco mais ou menos como a descreveu Davis, cujo livro ela não lera, afirma o Sr. Brown.
Seria possível que minha filha procurasse enganar-nos em semelhante ocasião? E eu, que lucraria, porventura, em contar uma mentira? O Dr. Cyriax fez ultimamente em Berlim uma publicação sobre a morte. Eis, em resumo, o que diz ele. O modo pelo qual a morte é descrita por centenas de videntes prova que a alma, ou o espírito, sai do corpo pelo crânio. Notaram esses videntes que, logo após esta saída, uma nuvem vaporosa se eleva acima da cabeça e, tomando a forma humana, se condensa pouco a pouco, assemelhando-se cada vez mais à pessoa morta. Mesmo depois de formado, esse corpo psíquico se conserva ligado por algum tempo ao despojo mortal por um laço fluídico que parte da região intermediária entre o coração e o cérebro. A morte por si mesma nada é, mas há dificuldades a vencer para se morrer, como as há igualmente para nascer. Algumas pessoas têm a sensação da sua morte, outras não têm ou muito pouco a experimentam. Para o maior número dos homens, a morte é como um sonho produzido por narcóticos. Eis porque, desde que despertam em outro mundo, não sabem mais onde se acham. Morrendo, o ser humano não se torna melhor nem pior, é simplesmente uma evolução superior que decorre de leis primordiais. Eis o que diz o Dr. Carlo Duprel, de Munique. A morte extingue o corpo material e desperta o corpo astral. Entre os gauleses, os druidas afirmavam que a alma se revestia de um corpo novo. Em 1890, dizia o professor F. Miers, não se pode mais permitir que a ciência ignore o problema da segunda vida e que a filosofia pretenda resolvê-lo. O que se deve procurar hoje são provas, imparcialmente colhidas, da sobrevivência do homem após a morte, do mesmo modo que se estudaram as opiniões segundo as quais o homem podia até certo ponto descender de outro animal. Um trabalho dessa natureza foi lido pelo Sr. Miers no Congresso Psíquico de Chicago. Por ora, a grande maioria dos indiferentes põe de lado a questão, porque esses indiferentes estão absorvidos na luta pela vida ou porque, cansados de meditar sobre o além e baldos de provas que lhes pareçam suficientes, se resignam a pôr um termo qualquer às suas pesquisas. Os mais felizes são os que têm tido essas provas, mas nem a todos é dado obtê-las, ao menos por ora. Mais tarde, à medida que a ciência psíquica progredir, essas provas se tornarão cada vez mais evidentes e não mais poderão ser discutidas. A morte não mais será então um espantalho, e quem sabe se, em vez de lamentar, não se festejará a libertação do pobre encanado. Depois de ter reconhecido a evolução material, reconhecer-se-á a evolução intelectual ou psíquica, corolário daquela. A vida futura é um fato estritamente de acordo com o princípio de continuidade, que tem sido a base e o guia de todo o progresso científico moderno. A indestrutibilidade da inteligência é tão certa como a da matéria. Seria absolutamente ilógico supor que possam persistir as partes mais vulgares, perecendo as mais elevadas. Plínio declara que a morte é o melhor momento da vida, o que é um pouco paradoxal ou talvez muito profundo. Em todo caso, prefiro que a esse respeito pensava o meu confrade Albert Delpit. A vida é um sonho penoso, do qual nos desperta a morte. Poesia, dirão. Intuição ou pressentimento, responderei. Capítulo 3. Fantasmas dos vivos e dos mortos. As histórias de fantasmas têm sido sempre consideradas como coisas ridículas ou pueris. A imaginação, a moléstia, a fraude, os gracejos de mau gosto, tudo se alegou para explicar um fenômeno tão real e tão frequente, do qual se encontram traços na história de todos os povos, mesmo dos mais civilizados. Segundo a tradição popular, os fantasmas desaparecem com o dia, do qual fogem como simples corvos. Veremos como é falsa semelhante asserção, pois em muitos casos os fantasmas aparecem em pleno dia.
A Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres desfechou terrível golpe nessa tradição popular, colecionando um número enorme de aparições de fantasmas, confirmadas de modo indiscutível por testemunhos e contra-testemunhos. Esse trabalho foi publicado com o título Phantasms of the Living, Fantasmas dos Vivos, e traduzido para o francês com o título desnaturado de Les Hallucinations Télépathiques. A razão do disfarce se encontra no notável prefácio que o Dr. Charles Richet escreveu para esse livro, do qual vou citar alguns trechos sugestivos. Existem verdades novas que, por mais estranhas que pareçam à rotina, serão um dia cientificamente demonstradas. Esses fenômenos são difíceis de admitir, porque tememos tudo que é novo, porque não queremos ser tirados da indolência por uma revolução científica que perturbaria as ideias banais e os dados oficiais. A ciência oficial de nossa época está sendo batida pelo movimento espiritualista que se manifesta em toda parte, já não sabe o que fazer, e no seu desespero se apega à rotina, que adora com fervor. Dentro de 4 séculos, em 2290, diz Charles Richet, os nossos bisnetos pasmarão de nossa ignorância e ainda mais da nossa presunção em negar sem exame o que não compreendemos. Esta é a primeira vez que se ousa estudar cientificamente o que acontece depois da morte. Quem, pois, ousará dizer, sem ter lido este livro, que isso é uma loucura? Recomendo a leitura desse curioso livro, de que nos deram apenas um resumo, a toda pessoa não adstrita à rotina oficial. Ver-se-á então que muitas vezes os vivos aparecem como os mortos. Eis alguns exemplos. Primeiro, a senhora Parker, de Brenton, vê perto de seu marido uma pessoa que lhe fala. No mesmo instante, o Dr. Parker experimenta a sensação de achar-se perto de um cliente. As duas narrativas são absolutamente concordantes, é o que torna o caso tão notável. Segundo, a senhora Maberly e uma amiga vê um cavalheiro entrar no seu jardim. Ambas o reconhecem e o saúdam, detalhe característico, mas em vão esperam que ele entre. Souberam depois que esse cavalheiro estivera para ir visitá-los, sendo, porém, impedido de o fazer. É inadmissível que as duas senhoras estivessem alucinadas ao mesmo tempo, reconhecendo ambas a mesma pessoa no mesmo momento. Terceiro, o Sr. Gervais vê um amigo andar à frente de sua casa. Como ele olhasse para a janela, o Sr. Gervais acenou-lhe com a mão. Tendo saído para se encontrar com o seu amigo, ficou muito admirado de não o ver mais. Esse amigo achava-se muito doente e não tinha saído da sua residência. Quarto, a esposa do Dr. Buchanan e 3 outras senhoras veem Miss W abrir a porta da casa e entrar no vestíbulo. Mais tarde essas senhoras souberam que Miss W esperava nesse momento o carro que devia conduzi-la. Achava-se trajada exatamente como a tinham visto. Desta vez não são 2, porém 4 pessoas que viram o fantasma ao mesmo tempo, e vestido como seu duplo vivo. Eu poderia citar muitos casos do mesmo gênero, provando que o corpo psíquico de um ser humano pode exteriorizar-se em certas circunstâncias. São muito curiosos os casos, em número de 1.500, coligidos pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas. O professor F. Mieres, um dos autores do livro Phantasms of the Living, publicou nos boletins da Sociedade de Pesquisas Psíquicas 2 artigos que são corolários das suas interessantes indagações, um versando sobre as aparições reconhecidas mais de um ano depois da morte e o outro sobre indicações de conhecimentos terrestres por parte dos fantasmas dos mortos. No seu primeiro artigo, o Sr. Mieres observa que essas aparições são cada vez mais raras, à medida que se vai tornando remota a época da morte. Pela minha parte, creio que quanto mais se afasta da Terra o ser desencarnado, tanto mais deve perder a lembrança do que nela fez, ou, pelo menos, interessar-se muito pouco por isso. Se quiserdes ter uma sensação provável do que se deve passar quando a alma, separada do corpo, se eleva no espaço,
Tomai um balão, mesmo cativo, à medida que vos afastardes da terra, sentir-vos-eis alheios às suas preocupações. Mesmo a 200 metros de altura os homens parecem formigas. Como vos devem ser indiferentes, quando vos achardes a centenas ou milhares de léguas. O espaço é a sede das almas desencarnadas. Afirmo a teoria espírita, e ela nada tem de improvável, pois o espaço é evidentemente tão povoado de seres vivos como a água é de infusórios que não vemos, mas que nem por isso deixam de existir. Um escritor inglês tem mesmo uma opinião bastante original, que não é inadmissível, a respeito do espaço. Diz que a nossa noção do infinito é talvez errônea, e que as linhas que supomos retas são talvez curvas. Em apoio desta curiosa hipótese pode-se observar que uma bola que se lança ou uma bala que se atira não seguem uma linha reta, porém uma curva, às vezes não muito perceptível, apesar de ser real. Uma estrada que se supõe traçada em linha reta é realmente curva, porque a Terra é redonda. Todo o movimento dos planetas se faz por linhas curvas e provavelmente era pelo fato de ser o círculo a forma perfeita por excelência que os antigos representavam o infinito por uma serpente curvada em círculo. Voltemos ao Sr. Miers. No seu segundo artigo, apresenta curiosas observações sobre as aparições verídicas, das quais teve muitas provas, e que não denomina alucinações. Diz ele: o que quer que seja um fantasma é um dos fenômenos mais complexos da natureza, julga-se, porém, no dever de enfrentar as enormes dificuldades provenientes da ideia das relações entre as inteligências encarnadas e as desencarnadas. Não temos senão fragmentos de indicações sobre esse assunto, os quais, entretanto, são bastante curiosos. Até que ponto os fantasmas dos mortos indicam um conhecimento de fatos terrestres, que ignoravam por ocasião da sua existência na Terra? O Sr. Miers responde a esta pergunta fornecendo grande cópia de casos em apoio de suas pesquisas. Primeiro, os casos em que o fantasma não dá indicação alguma de saber ou de ignorar o que se tem passado na Terra depois da sua morte. Segundo, o fantasma indica, em graus diferentes, conhecimento do que tem acontecido na Terra, desde a repetição de alguma cena que de perto seguiu a sua morte até a compreensão de circunstâncias complexas e mesmo até a previsão de acontecimentos futuros. Os casos citados pelo Sr. Miers são tanto mais interessantes quanto as pessoas que viram as aparições nunca tiveram a menor alucinação nem mesmo são espíritas. Dois maus pretextos de que geralmente se servem os cépticos para explicar o que lhes parece sobrenatural e que realmente é apenas anormal, embora muito natural, pois tem surgido aparições em todos os países e em todos os tempos. Eis um caso, entre 100. Em 1889, Ladigore descia uma escada da sua casa em companhia de seu irmão mais novo, quando este, que ia adiante, exclamou: olha, ali está John Blancy, um mancebo que residia perto e que fora antes empregado de Ladigore. Tem desta senhora indagado da sua criada com que fim J. Blancy viera procurá-la? Respondeu ela com surpresa: ignorais que ele morreu esta manhã? Mais tarde Ladigore soube que J. Blancy morrera há cerca de 2 horas antes do momento em que seu irmão o vira. Esse irmão era um rapaz despido de fantasias e jamais tivera uma alucinação. Observa o Sr. Miers que, a não se explicar essa aparição por uma impressão telepática projetada no momento da morte, é natural pensar que alguma coisa do morto ou dele proveniente voltou ao lugar onde por tanto tempo servira. A explicação mais curial é que o corpo psíquico de Blancy depressa se desprendeu do seu corpo material, voltando ao lugar em que por muito tempo vivera. A telepatia pode produzir muitos fenômenos, mas apenas creio nos seus efeitos entre pessoas vivas. Outro caso. O Sr. W. Quint, que a Sociedade de Pesquisas Psíquicas considerou digno de fé, constatou o fato seguinte: em 1891,
não pudera ir ao enterro do irmão de sua mulher. Tendo dito a esta que vira seu irmão Frank vestido com uma grossa camisa, a senhora Quint o informou de que seu irmão fora assim enterrado, o que o Sr. Quint ignorava completamente. Um dia, visitando um amigo que conhecia há pouco, o Sr. Quint viu repentinamente aparecerem, num canto do aposento, 3 figuras que descreveu ao seu amigo. Este reconheceu nelas sua mulher, sua filha e sua mãe, que o Sr. Quint nenhuma vez vira enquanto elas viviam. Certas aparições, diz o professor Mieres, precedem quase sempre a notícia da morte ou a carta que a transmite. Vejamos agora a opinião do professor Eliot Coase, que presidiu o Congresso Psíquico de Chicago. Não creio na aparição de fantasmas, na acepção popular do termo, porque ela se acha muito longe da conceito científica de uma aparição. Segundo as minhas próprias observações, penso que certas pessoas mortas se podem tornar perceptíveis à nossa vista, mas somente para fins determinados. A história religiosa e a história geral registram inúmeros casos dessa natureza. Creio nos fantasmas, porque existe em nós uma individualidade interior, de que nem sempre temos consciência. Essa individualidade, a que chamarei a alma, porque é o nome mais usado, muito pouco sofre, ou absolutamente não sofre a influência do meio físico que a rodeia. Parece não estar sujeita à lei da gravitação, que sabemos ser universal no mundo físico. A sua existência não depende do corpo que ela habita, pois que não lhe afetam as combinações químicas que formaram nosso corpo. Nada se opõe à crença de que a alma haja existido antes do corpo que ela habita, e a priori não há razão para negar que ela possa sobreviver à dissolução do corpo. A questão de saber se a alma pode manifestar-se depois da morte depende de provas. Elas são numerosas, concludentes e, segundo as leis ordinárias dos testemunhos humanos, bastariam para atestar os fatos perante qualquer tribunal. Tão numerosos têm sido os casos de aparição depois da morte, examinados em todos os sentidos, com a confirmação de diversas testemunhas, pelas sociedades de pesquisas psíquicas da América e da Inglaterra, que, a meu ver, a realidade das aparições se acha estabelecida de modo positivo. Agora, que diferença existe entre os fantasmas das lendas e os fantasmas reais? Pondo de parte as simples alucinações subjetivas, que formam a maior parte dos fantasmas populares, creio que as verdadeiras aparições post-mortem provêm do corpo psíquico dos defuntos, os quais conservam a sua consciência do mesmo modo que o corpo físico conserva sua vitalidade. Assim como com os olhos materiais só vemos os corpos dos nossos semelhantes, o corpo psíquico só pode ser visto pelo sentido psíquico de certas pessoas. Só raramente se manifestando esse sentido particular entre os seres encarnados, as verdadeiras aparições são muito raras, e é por isso que tantas pessoas as negam. Muitas vezes, antes de uma aparição, algumas pessoas têm dito que experimentam uma sensação de frio. Esse abaixamento de temperatura é um sintoma do seu estado magnético, durante o qual o sentido psíquico é desenvolvido de modo a perceber de modo consciente uma coisa ordinariamente invisível. Os nossos sentidos materiais só veem as formas tangíveis da matéria. Sabemos, entretanto, que existem outras mais rarefeitas e menos perceptíveis. São esses elementos de matéria sutil que, muito provavelmente, compõem o corpo psíquico. Ao contrário das experiências da ciência física, as experiências psíquicas não podem ser produzidas voluntariamente, e portanto escapam aos processos habituais de verificação. Eis o que a esse propósito diz o Sr. Guignot, um ocultista que é também humorista. Se os que não veem os objetos normalmente invisíveis admitissem que percebem objetos reais aqueles que os veem, confessariam ipso facto que a sua visão é imperfeita, o que de nenhum modo podem admitir. Para eles, é evidente que tem organismo desequilibrado todos os que veem coisas imperceptíveis à vista ordinária. Que restava fazer?
achar um nome para designar esse desequilíbrio ou essa moléstia. Encontrou-se o termo alucinação, e o caso ficou arranjado. Os videntes ou sensitivos devem considerar-se doentes ou deserdados da natureza e reconhecer que toda a sua utilidade social se limita a fornecer os meios de ganhar a vida a pessoas que têm a vantagem de perceber apenas os objetos visíveis e que se arrogam ainda com o direito de curar o gênero humano de moléstias que não tem. Os fenômenos